Oi gente, tudo bem com vocês? Cá estou eu para gravar mais um vídeo, começando mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu vou falar para vocês o livramento de Deus na nossa vida e na vida da nossa filha. Eu acredito que esse vídeo vai ajudar muita gente, vocês que estão aí do outro lado, que o que aconteceu com a gente fez a gente refletir e tenho certeza que também vai fazer vocês refletirem sobre. Porque muitas vezes a gente quer que determinada coisa aconteça na nossa vida de tal forma e por algum acaso acaba não acontecendo, coisas acabam surgindo e aí a gente questiona, pergunta pra Deus por que ele tá fazendo isso, mas mal a gente sabe que esse não é o plano dele na nossa vida, que provavelmente ele está nos livrando de alguma coisa. Enfim, então eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Que ajude vocês. Antes de começar o vídeo, queria muito agradecer a todos vocês pelas mensagens de apoio, de carinho que vocês estão tendo pela gente, que vocês estão deixando nos comentários. Muito obrigada, tá bom? Tô lendo todos os comentários que eu não tô conseguindo responder, eu tô deixando coraçãozinho. Ainda não consegui ler todos, mas eu tô lendo. E muito obrigada por todo esse apoio. Esse apoio tem sido muito importante pra gente, então muito obrigada mesmo. E também queria convidar vocês para conhecer o canal da Luana Olli, tá? Ela tem um canal aqui no YouTube, onde ela grava vídeos de faxina, trollagem, desafios, vlogs, enfim, gente. Ela é casada, ela tem um filho, ela trabalha fora, então nossa rotina é bem parecida. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês estarem conferindo, tá bom? Depois que você terminar de assistir esse vídeo, vai lá no canal dela, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do canal dela. Vão lá, dá um apoio, uma ajuda pra ela, tá? Lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo. E é isso, bora lá pro... Bom, gente, então vamos lá. Como eu falei pra vocês, a Evelyn já nasceu como se fosse uma veinha assaltada. E aí que em dezembro a gente levou ela pra consulta com o neurocirurgião. E até então, gente, essa veinha, vou chamar de como se fosse uma veinha assaltada, ela já tinha até dado uma diminuída, mas a gente quis mesmo assim levar pra poder saber o que o especialista iria falar. Quando a gente chegou lá com esse doutor, ele disse que provavelmente poderia ser um cisto. Então ele tranquilizou a gente que poderia ser um cisto, perguntou de mim se estava crescendo ou algo do tipo, eu disse que não, que deu até uma diminuída. Nessa consulta foi eu e meu pai. E aí que ele disse que iria passar ela para fazer uma ressonância, que se fosse algo para ser feito uma cirurgia, só poderia ser feito depois de 2 anos, quando ela tivesse 2 anos de idade, que naquele momento, até então acredito que a Evelyn estava com 10 meses, até aquele momento não poderia fazer. Então tá bom, aí passou, a gente saiu de lá, e aí que em janeiro não deu pra mim poder correr atrás fazer essa ressonância, porque em dezembro eu tava pegando o serviço de uma colega de trabalho que ia entrar de férias em janeiro. Então ela entrou de férias em janeiro eu comecei a tirar as férias dela, né, fazer o meu serviço e o serviço das colegas. Em fevereiro já comecei a correr atrás pra poder fazer essa ressonância o quanto antes, até então tava até que normal. Só que em fevereiro, lá pela metadezinha do mês, a mãe do Jonathan estava até aqui, quando começou a crescer, e cresceu de uma vez, gente, cresceu, ficou muito grande, ficou uma bola, assim, muito grande. E aí a gente se assustou, e só que a gente já estava correndo atrás a questão de fazer esse exame, essa ressonância. Tinha que pagar um anestesista, era por fora, e a Unimed demorou quase 3 semanas para poder me autorizar para eu pagar por fora e depois eles me reembolsarem. Então praticamente durou aí umas 3 semanas. E gente, quando a gente fez, a Evelyn tinha que estar em jejum. Então a Evelyn passou 4 horas em jejum. Então até as 3 horas, eu dei umas 2 horas pra ela peito e depois eu não dei mais nada. E nesse dia foi muito agoniante, porque ela chorava querendo mamar. E aí a gente teve que ter ela, o Jonathan levou ela lá pro meu pai. Enfim, aí a gente foi fazer essa ressonância. Só que o que acontece? Não deu certo a ressonância porque eles não conseguiram encontrar a veia na Evelyn para poder aplicar o contraste. Então aí o médico que fez o laudo dela ligou dizendo que não estava dando para fechar o laudo e que a gente teria que fazer outro exame quando a gente fez a tomografia. Passou pra gente fazer a tomografia, só que o aparelho, né, da tomografia estava quebrado. Então eu acredito que aí já se passou mais 2 semanas. A gente conseguiu fazer a primeira ressonância, porque eu não me lembro muito bem de cabeça. Mas a primeira ressonância a gente conseguiu fazer bem no início de março, bem no início mesmo. E aí depois não deu certo, né, como eu falei pra vocês, eles não conseguiram aplicar o contraste. E aí que teve que fazer a tomografia, o médico faz o laudo, passou pra gente fazer a tomografia. Aí mais ou menos a gente esperou 1 semana e pouquinho, porque a máquina tava quebrada.
E aí a gente fez essa tomografia e graças a Deus deu certo, eles conseguiram aplicar o contraste nela. Assim que o resultado saiu, eu já tinha marcado a consulta dela, acho que era pra uma quinta-feira, isso, pra uma quinta-feira. A gente chegou lá com o resultado e ele olhou, ele pegou na mão dele, ele olhou, aí ficou olhando, aí bom, então agora eu vou conversar com vocês e vou contar o que que é. Aí ele falou assim, não é um osso, esse médico, eu só fui com apenas um médico, que era esse médico, e essa era a segunda consulta que eu tinha ido com ele, a última, né, foi a última. Aí ele pegou o exame e falou assim, não é um osso. Quando ele falou isso, gente, rapidamente veio na minha cabeça um alívio. Tipo assim, eu pensei assim, não é um osso, sabe quando passa assim rapidamente na nossa cabeça? Não é um osso, então graças a Deus não é nada grave. Aí ele foi e falou, é um tumor. Gente, quando ele falou aquilo, nossa, foi uma sensação horrível. Aí ele disse, vai ser necessário uma cirurgia com urgência para poder saber se esse tumor é benigno ou maligno. E a gente só vai poder saber fazendo essa cirurgia. A Unimed, ela não tem nenhum médico contratado para fazer esse tipo de cirurgia. Aí quando ele falou assim, eu já fiquei desesperada, né? Porque eu imaginei assim, se o anestesista, a Unimed não cobria, demorou praticamente quase 3 semanas, imagine pra fazer essa cirurgia. E ele disse que era pra gente exigir da Unimed que fosse feito o quanto antes, que já era pra gente correr atrás, assim que a gente saísse já era pra gente ir lá. E ele disse que ia me passar o pedido médico, né, dessa cirurgia que seria feita. Sim, naquele momento eu pensei assim comigo, só que eu tava tão, sei lá, anestesiada que eu não conseguia falar, né. Aí a minha madrasta tava, meu pai e minha madrasta, que eu tinha saído do trabalho 10 horas, tá? Pra ir pra essa consulta que eu queria estar presente, que a consulta era 10 horas da manhã. E aí minha madrasta falou assim, doutor, o médico disse que seria... Ela falou mais ou menos assim, eu não lembro muito bem, gente. Ela falou assim, o médico disse que teria que fazer uma cirurgia só depois de 2 anos, mas não é não, né? Aí, não é não, tem que fazer o quanto antes, não sei o quê. Só que assim, naquele momento, ele entrou em contradição. Porque ele disse, a primeira consulta ele tinha falado que se fosse pra gente fazer uma cirurgia, essa cirurgia teria que ser só depois de 2 anos, porque o cérebro da criança ainda estava se formando, que não sei o quê. Então naquele momento ele entrou em contradição, mas só que assim, eu tava meio que anestesiada com tudo aquilo, então acabou passando. E nisso, gente, eu já tava chorando muito. Meu pai acabou saindo da sala também, meu pai começou a passar mal. E disse que ia passar tudo certinho, tudo que precisava. Só que assim, eu meio que fiquei ainda confusa nessa questão da cirurgia. Ele falou que iria passar o papelzinho tudo bonitinho, que foi esse papel aqui que ele passou, e que era pra mim na Unimed, que a Unimed ia ter que dar o jeito dela, porque eles não tinham nenhum médico contratado que fazia esse tipo de cirurgia. E que era pra mim exigir que fosse feito, e que provavelmente eles iriam me mandar pra outro estado pra poder fazer essa cirurgia. Mas ele disse que não era pra me aceitar, porque aqui em Boa Vista tem médicos, tem medicamentos, tudo pra poder fazer esse tipo de cirurgia, que não era pra me aceitar. Quando a gente tava saindo da sala, ele falou a mesma coisa. Ele falou assim, e eu volto a dizer, eles vão querer te mandar pra fora, não aceite. Gente, que minha baby acabou me chamando, eu tive que ir lá com ela. Então, o Valdir saiu de lá e fomos direto pra Unimed. A Unimed Central, que era pra pegar autorização e tudo. Provavelmente, a gente não lembrou muito bem a hora, mas eram 11 horas, 11 e pouco, por aí. Sexta-feira, que no caso era no dia seguinte, a gente tinha ido na consulta quinta-feira. Então, era feriado, então provavelmente eles não iriam trabalhar, então a gente tinha que correr logo contra o tempo, porque o médico tinha falado que se tudo desse certo, já era pra fazer a cirurgia na próxima semana. E quando a Unimed autorizasse, era pra mim ligar pra ele, mandar mensagem pra ele, dizendo que tinha dado certo, que aí ele ia preparar tudo. Porque assim, ele disse que não iria fazer a cirurgia, parece, na Unimed, então iria ser feito em um outro hospital, mas até aí tudo bem. E assim, a gente tava confiando muito nesse médico, porque ele foi o primeiro médico, né, que eu tinha ido, e assim, ele tava explicando tudo, ele perguntava se a gente tinha alguma dúvida. Então assim, ele transmitiu uma confiança, sabe? Então eu tava confiando muito nele. Aí eu cheguei lá com esse papel. Então, gente, aqui tá escrito orçamento neurocirurgia para risotomia percutânea. E o valor da cirurgia é 16 mil reais. Aqui ele colocou que precisava de internação em apartamento por 3 dias e o centro cirúrgico por 1 hora. Outra coisa que eu esqueci de comentar.
A gente perguntou se essa cirurgia, na verdade minha madrasta perguntou quantas horas iria demorar. Ele disse que 1 hora, que era uma cirurgia super rápida, e eu perguntei quais os riscos dessa cirurgia. E ele disse que era uma cirurgia simples, não tinha muito risco, sabe? Era uma cirurgia muito simples. Isso me tranquilizou. O cirurgião principal, o instrumentador assistente e o anestesista. Essa é a equipe que iria formar. Enfim, eu cheguei lá com esse papel na Unimed Central e a moça disse, ela olhou assim, falou assim, isso daqui não é uma solicitação de cirurgia, isso daqui é um orçamento que o médico te deu. Aí eu falei assim, não, mas o médico disse que eu iria chegar aqui, que eu poderia apresentar isso aqui pra vocês, que vocês iriam fazer a solicitação da cirurgia. E a moça não quis aceitar, porque ela disse que não era um pedido pra cirurgia. Ela perguntou se eu ia pagar esse valor, eu disse que não. Então ela disse que eu tinha que ligar pra minha Unimed Central, que eles iriam resolver essa situação. Cheguei em casa, já saí de lá, a gente já saiu chateado, e eu me questionando, meu Deus, por que as coisas estão sendo difíceis assim? Tá, cheguei em casa, liguei pra lá, e a moça disse que não podia fazer nada, porque ela precisava de uma solicitação no sistema dela. Ou seja, a clínica que iria fazer a cirurgia tinha que ter feito a solicitação da cirurgia. Ou a clínica ou a Unimed daqui. Aí eu já fiquei naquela, né, gente? Meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Porque as coisas não estão dando certo. Eu mandei mensagem pra secretária do doutor pra pedir. E nessa, gente, ela demorou. Demorou pra responder. Acho que era umas 12 horas quando eu tinha mandado mensagem pra ela. E a gente preocupado, porque no dia seguinte seria feriado. E aí que depois ela respondeu dizendo que iria entrar em contato com o médico. Eu mandei mensagem pra ela explicando que eles não tinham aceitado, que isso daqui era um orçamento, não era um pedido de cirurgia. E que para poder ser feita a cirurgia ele tinha que dar pedido médico. Aí a secretária dele disse que ia entrar em contato com ele. Aí a gente esperou. Aí eu mandei mensagem para ela de novo, cobrando, e ela disse que iria relembrar o médico. Aí demorou, e a gente preocupada, né? Porque essa cirurgia era uma cirurgia com urgência, a gente tinha que fazer assim pra ontem. E eu, ai meu Deus do céu, o que isso tem que estar acontecendo? A gente já ficou conflito, a gente já ficou agoniado com a situação. E que aí, gente, eu acho que era umas quase, acho que era umas 3 e pouco, a gente decidiu ir lá. Eu falei com meu pai, aí meu pai me levou, a Evelyn ficou com a minha madrasta, e eu e meu pai a gente foi pra lá. Chegando lá, a secretária do médico não estava, eles informaram pra gente que ela só fica lá quando o doutor tem algum paciente, e não tinha nenhum paciente, então ela não tava. A gente voltou pra casa de novo, a gente já voltou triste, né? Aí passou-se algumas... Aí assim que a gente chegou, na verdade, ela mandou uma mensagem. Ela mandou, na verdade, um mesmo orçamento. Mudava pouca coisa, ele acrescentou algumas coisas e falou pra mim ir lá ver se dava certo, se eles iriam aceitar. Aí a gente saiu daqui, eram umas, acho que 4 e pouco. E aí minha madrasta falou assim, olha, tem que ir logo, porque 5 horas fecha lá. Gente, a gente saiu aqui nas carreiras, meu pai nervoso. E assim, a gente tinha que imprimir, que a gente precisava de um papel assim, manso. E a gente indo, não encontrava nada aberto. A gente até que chegou lá e falou assim, não pai, a gente vai, qualquer coisa eu envio pra ela por e-mail ou algo do tipo. E aí a gente foi, chegando lá, a gente fechado. Se eu não me engano, eles estavam trabalhando até as 3 horas da tarde, por conta da pandemia, né? E aí, fechado, voltamos pra casa, também super tristes, angustiadas e nos questionando, né? Por que não tá dando certo? Parece que tudo tá dando errado. Sexta-feira era feriado, sábado eles não atendiam lá, então no caso a gente teria que esperar até segunda-feira. Voltamos pra casa, aí eu pedi de novo pra ela, né? Eu mandei mensagem pra ela. Falei assim, olha, e se eles não aceitarem, como que minha filha vai fazer essa cirurgia? Se eles não aceitarem esse papel, eu falei pra ela, eu preciso do orçamento, fala pra ele me mandar a guia amarela. E ela mandou mensagem pra mim. Ela encaminhou a mensagem que o médico tinha mandado pra ela. Ele falou que não poderia mandar a guia pra mim, porque senão a Unimed iria passar o caso da Evelyn pra outro médico. Vocês acreditam que ele falou isso? Assim, ele não pensou nem na saúde, na vida da minha filha. Ele pensou no bolso dele. Gente, eu fiquei agoniada. Eu falei com meu pai. Eu falei, pai, semana que vem, na próxima semana, porque eu não tinha como marcar mais nenhum médico, nem nada, vou marcar com um outro neurocirurgião. Eu tinha até visto com a minha madrasta um outro neurocirurgião, ela até disse que na verdade era uma mulher, né? Uma doutora, e ela disse que era uma ótima doutora, não sei o que, e eu ia com essa médica na próxima semana, pra ela me dar a guia, né? Eu ia mostrar todos os exames pra ela, e eu ia pra ela me dar a guia amarela pra fazer a cirurgia da minha filha, que era necessário, gente.
tava muito grande, tava vermelhado, porque já tava inflamado. E ele tinha falado pra mim que era pra ter muito cuidado, porque poderia espocar. Então ele passou pra ela tomar dipirona, ele só falou, né? Ele passou numa receita, ele disse que era pra ela tomar dipirona e comprar um olhinho de girassol pra ficar passando. Aí que ele não mandou. De noite a secretária dele me ligou, ela perguntou, e aí, você conseguiu? Eu falei assim, olha, eu fui lá, só que tava fechado. Eu vou deixar pra isso a segunda-feira agora. Eu falei pra ela, por que ele não me manda logo essa guia? Tô preocupada, eu preciso fazer cirurgia da minha filha. E ela falou assim pra mim, mulher, deixa eu te falar uma coisa. O doutor, ele tá saindo da Unimed. Até esse mês ele vai estar na Unimed, depois ele já tá saindo. Ele não vai fazer mais parte dos médicos da Unimed. E ele não quer perder essa cirurgia. Gente, quando essa mulher me falou, o doutor só tava pensando no bolso dele. E aí, que chegou sexta-feira, a Evelyn, ela tava muito agoniada, ela tava muito estressada, ela ficava passando muito a mão na cabecinha dela. A gente tava dando dipirona pra ela, a gente tava passando o olhinho de girassol, o tumorzinho dela, né? E que de noite o Jonathan chegou pra mim e falou, bora levar a Evelyn na emergência? Eu falei assim, ai amor, não sei, e se a gente for lá e eles mandarem a gente voltar pra casa? Eu falei, não, bora levar logo, porque se for necessário ela já fica internada lá. É melhor, olha como é que tá. A gente tava banhando ela, né, a gente conversou, comentou sobre isso. Eu falei assim, então vamos. Aí ele falou assim, eu vou lá ver se teu pai vai com a gente, né, pro meu pai levar a gente. Aí a gente foi lá com o pai, assim, gente, porque todo mundo já tava muito preocupado com a situação. E aí que foi todo mundo, foi todo mundo pra lá. Foi eu, o Jonathan, meu pai, minha madrasta e a Naeli. A gente foi pra lá. E aí que foi bem rapidinho, porque não tinha ninguém lá na emergência. Aí já passaram a gente pra pediatra. E aí que eu expliquei toda a situação pra pediatra. Quando eu expliquei a situação pra ela, ela já procurou jeito de internar a gente já foi pra sala pra colocar... Não, a gente ainda não tinha colocado o acesso, a gente foi pra sala de espera mesmo lá. Gente, tá muito quente aqui, ó, você tem noção aqui, eu tô arrumando meu cabelo. Enfim, não demorou muito, aí o doutor chegou, o neurocirurgião. Quando ele chegou, gente, eu já olhei assim pra ele com uma cara assim de, tipo, acabado de me decepcionar como médico. E vem o outro e eu, tipo, aquela cara de desconfiança. Expliquei pra ele toda a situação, dei o exame pra ele ver. E ele disse que realmente teria que fazer cirurgia, porque era um tumor, que já estava danificando parte do ossinho dela, né? E que seria necessário também tirar esse osso. Que essa cirurgia não era uma cirurgia de urgência, mas necessário sim fazer essa cirurgia. Aí ele falou, a gente vai estar internando vocês hoje, que era na sexta, e no domingo a gente já faz a cirurgia se tudo ocorrer bem. Todos os medicamentos, né, que tinha que também colher sangue, enfim, esse tipo de coisa. E aí, quando eu mostrei esse papel aqui pra ele, ele falou, realmente, isso daqui não é um pedido em guia médico. Isso daqui é um orçamento, realmente. Aí ele falou isso pra gente. Depois, gente, da cirurgia, a gente ficou sabendo sobre esse médico, o primeiro médico que eu levei a Evelyn. Porque, assim, no centro cirúrgico tinha uma enfermeira que ela é conhecida nossa, sabe? Eu conheço ela só de vista, quem conhece mais aprofundadamente é outras pessoas da família. E ela viu a Evelyn, ela meio que reconheceu a Evelyn e depois falou pra gente que esse médico, o primeiro médico que a gente tinha ido, ele não era um bom médico. Que a Unimed não tava mais querendo ele, porque a maioria das cirurgias que ele tava fazendo, ele ou tava deixando a pessoa com sequelas ou até mesmo matando. Esse médico tinha vários processos, ele tá com vários processos, e que isso realmente é um livramento de Deus, gente, porque vocês têm noção, se eu tivesse levado esse papel aqui na Unimed e eles tivessem autorizado, vocês têm noção que minha filha estaria passando pra fazer uma cirurgia com um médico desse, que essa cirurgia não seria nem feita na Unimed, seria feita em um outro hospital que ele tinha falado. E ela disse também que se soubesse, ele estivesse no centro cirúrgico e soubesse que ela era minha filha, ela disse que não deixaria ele fazer essa cirurgia por conta disso. Disse que ele era um médico super desorganizado. E ela elogiou muito o médico que fez a cirurgia da Evelyn. Ela elogiou, ela disse que ele é um ótimo médico. A maioria da cirurgia dele é um sucesso. Ele é organizado nas coisas que ele faz, sabe?
Tipo, isso fica aqui, isso aqui, isso aqui. Ele é muito organizado e ele é um médico também muito humano. Porque, pra vocês terem uma noção, gente, a cirurgia da Evelyn, porque assim, eles fazem a solicitação pra minha Unimed, né, que é a Unimed São José do Rio Preto. E a Unimed São José do Rio Preto ainda não tinha autorizado a cirurgia da Evelyn no domingo. Só que o médico falou, não, ela vai fazer a cirurgia, a gente não pode mais esperar. E que ele assinou um termo se comprometendo a fazer a cirurgia sem que a Unimed tivesse autorizado. Então, eu falo que esse médico, ele é um anjo, Deus usa as pessoas, né? Então, assim, gente, são poucos médicos que são assim. E quando ela falou isso pra gente, eu me arrepiei todinha, porque a minha filha, ele poderia ter matado a minha filha, sabe? Eu falo que poderia ter matado a minha filha, gente, porque um médico que tem vários processos que deixam os seus pacientes com sequelas, que deixou um em estado vegetativo, poderia sim ter matado a nossa filha. E, nossa, graças a Deus, Deus nos deu esse livramento. E sim, que foi um grande livramento. E eu fiquei conversando várias vezes, né, com a Anaelis, com a madrinha da Evelyn, sobre a respeito disso, que, nossa, gente, realmente foi um livramento. Já pensou? Se tivesse tudo dado certo, e a gente desesperada, eu me questionando, meu Deus, por que essas coisas não estão dando certo? Por que não tá dando certo do jeito que eu quero? Simplesmente era um livramento de Deus na nossa vida. Então, para vocês verem como Deus faz a obra sem a gente ver. Obviamente não vou citar nomes. Depois da cirurgia, a secretária dele mandou mensagem perguntando se a Evelyn já tinha feito cirurgia. Eu falei que sim. E esse foi o vídeo. Eu acho que ficou até longo o vídeo, gente. Mas para vocês verem como Deus é maravilhoso. E realmente foi um grande livramento. E a nossa filha tá bem hoje, sabe? Ela já fez a cirurgia. Já faz mais de 20 dias que ela fez a cirurgia, então graças a Deus tá tudo bem. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo sirva pra vocês refletirem mais, que ajudem a vocês, na verdade, né? Que às vezes a gente quer muito que uma coisa aconteça, não acontece da nossa forma e a gente questiona, reclama. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal pra ajudar o canal a crescer mais. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Eu tava editando o vídeo aqui, a Evelyn tá aqui do meu lado, eu tava editando o vídeo e eu percebi que eu esqueci de falar 2 detalhes. O primeiro detalhe é dessa cirurgia, risotomia percutânea. Essa cirurgia não é uma cirurgia da cabeça. Então, o que a gente deduziu sobre isso? Quando o médico disse que a Unimed não tinha nenhum médico credenciado que fazia essa cirurgia, no caso, ele estava falando dessa risotomia percutânea. Então, ele fez um orçamento dessa cirurgia para a Unimed pagar para ele esses 16 mil reais. Vocês estão entendendo a jogada que ele quis fazer? Essa cirurgia não é a cirurgia da cabeça, então ele colocou lá, ele sabia que a Unimed, provavelmente eu acredito que ele é o único médico que faz essa cirurgia aqui em Boa Vista. Então essa foi a jogada dele, ele colocou lá um orçamento de risotomia percutânea. Depois eu lembro que quando eu tava vindo do carro, né, a gente tava indo pra Unimed, lá central, pra pedir a liberação, eu dei uma pesquisada na internet rapidinho sobre essa cirurgia. E eu achei um pouco estranho, mas eu acabei nem vendo direito, porque a gente tava com pressa, né, então eu li rapidinho e é relacionada à coluna, é uma cirurgia que não precisa de corte nem nada. E aí quando eu mostrei esse orçamento pro médico que fez a cirurgia da Evelyn, ele falou assim, não, mas não é essa cirurgia que ela tem que fazer. Aí eu lembro que quando eu tava conversando com o médico, né, eu tava meio que assim, desesperada, então eu tava chorando muito com o médico que fez a cirurgia dela, né. Aí eu fiquei meio sem entender. Então depois que tudo isso passou, depois que a gente ficou sabendo desse médico, o que ele realmente queria, que ele queria dinheiro, ele não se importa, que é o que ele quer, né? Não, realmente ele estava mesmo interessado no dinheiro. E ele é um médico que entrou na profissão que tem médicos que entram na profissão para salvar vidas e ele simplesmente entrou para ter dinheiro. Então esse foi o vídeo, tá? Agora sim, realmente eu vou finalizar o vídeo, porque eu esqueci, na verdade, de citar esses 2 tópicos do orçamento que ele fez, né, com o nome dessa cirurgia, que não era que a Evelyn iria fazer, e do médico. Quando ele pegou o orçamento, ele viu que, do médico que fez a cirurgia dela, ele viu
que realmente não se tratava daquela cirurgia. E provavelmente porque assim, os médicos eles têm a ética deles. Então eu acredito que provavelmente depois o médico ficou pensando, ele deduziu tudo isso também. Enfim, mas esse foi o vídeo, tá? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!